vai gerar muito mimimi esse vídeo. Eu vou te mostrar nesse vídeo como o Bling estruturou minha operação até 7 dígitos por mês. E o que eu faria de diferente agora? Eu sei que esse vídeo vai gerar um monte de mimimi, um monte de gente falando, não, você é influenciador do Mercado Livre, você não vende mais, você vende curso e tal. Deixa eu te falar uma coisa, eu tô há 19 anos no mercado, depois de 10 anos como e-commerce, vendedor, eu fundei o Efeito Empreendedor, mas eu tô aqui hoje como professor. Eu também tenho e-commerce. E antes de você vir aqui com julgamentos, achando que 7 dígitos é muito de faturamento, isso não é nada se você faz um trabalho certo. Você tem que entender que hoje o marketplace, ele te dá tudo para você ter vendas. É o teu trabalho, é a tua competência fazer a gestão desse negócio e ter lucro. É o mínimo. Então nesse vídeo, se você vai me atacar ou não por faturamentos milionários, não importa, eu não tô nem aí. O que eu quero que você entenda é como você pode atingir 7 dígitos estruturando uma operação e o que eu faria diferente se eu começasse hoje. E, galera, aqui é caso real, sem historinha para boi dormir, sem charutinho. Eu quero que você entenda que eu, por muito tempo, fui um vendedor sem saber qual é a minha margem. Eu vendia no escuro, eu faturei no braço por muito tempo. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque hoje em dia é vergonhoso falar que você não sabe tua margem. Mas antigamente, em 2007, quando eu não comecei esse negócio sendo empresário, numa vida empresarial. Eu comecei esse negócio sendo um vendedor de rua, que não tive a oportunidade de fazer faculdade. Mas eu sabia que não tinha como dar errado para quem faz até dar certo. E eu fiz até dar certo. E eu quero te ajudar a fazer até dar certo. Então, é daí que vem a minha história. Se você veio de outros berços e tal, eu não sei. Eu vim do negativo, vim da pobreza. A gente não foi miserável, mas fomos pobres. E hoje a gente tem uma vida confortável. Posso te dizer que somos multimilionários hoje. A vida que vivemos. Nesse vídeo, assim, entenda. Não vou falar de bling, não quero que você assine bling, compre bling. Mas eu quero te contar caso real. É assim que funciona aqui dentro do Efeito Empreendedor. Eu não sei se o que eu vou te passar é melhor ou pior do que outro vídeo. Mas o que eu vou te passar é o que eu fiz e o que vários alunos e clientes e mentorados fizeram. Hoje o Efeito gerencia R$1 bilhão por ano só no Mercado Livre sobre nossa gestão. Então a gente tem muito dados. E quem tem informação tem o poder. Eu vou te dar informação nesse vídeo. Então por muito tempo eu faturei no braço sem saber qual a minha margem. Eu tinha margem, tava tendo lucro, mas também tava tendo prejuízo em alguns produtos que eu não enxergava esse prejuízo. Eu tinha um problema que muita gente não sabe. A doença do controle. Eu não tinha controle financeiro, eu não tinha controle do estoque, eu não tinha controle da minha margem, eu não tinha controle das compras, eu não tinha controle de nada. Acho que nem da minha agenda. Eu ficava atendendo ali os clientes, ficava apagando o fogo. Por isso que minha empresa, ela ficava pequena, porque eu fazia muito, trabalhava muito e ela não saía do lugar. E eu fiquei muito tempo, quase uma década assim. Comi o pão que já amassou, faturei 2 milhões e quebrei no Mercado Livre para aprender tudo que eu sei hoje. Hoje eu dou graças a Deus, depois de 13 anos eu não quebro mais. A última vez que eu quebrei faz 13 anos atrás. Então, a gente aprendeu alguns pontos aqui que eu vou te falar o que eu faria diferente. Vou até ligar o ar aqui porque deu calor. Já dá o like se você é novo por aqui. Se você não é, você tem que dar o like porque você já é de casa, já é maveiro. Segue a gente. O que eu vou te contar nesse vídeo não é um segredo, é um processo. Então pega esse vídeo, assiste ele, porque no meio eu vou te dar um diagnóstico para você descobrir em que ponto você tá. São só 5 perguntas que vai mostrar o rombo do teu negócio. Então eu tava em 2007, 2008, 2009 vendendo, faturando muito porque eu comecei na oportunidade, precificando como no feeling, pagando 10 e vendendo por 20, fazendo a continha de padaria, ó, paguei a taxa de mercado e paguei o imposto, tô tendo lucro. Esse era a minha vida até 2012, 2013. Era essa precificação, esse controle que não tinha nada, era tudo no feeling. Isso é muito perigoso para o empreendedor, porque você tá tendo torneiras pingando que você nem vê. Só que tem um problema invisível acontecendo. Você tá no meio disso tudo, você não tá enxergando que é um problema, porque você tá crescendo todo mês, faturando mais, lucrando mais, mexendo mais dinheiro, vendo mais dinheiro, entrando e saindo mais dinheiro, e você tá lá trabalhando. O que acontece? Você cresce até um certo ponto. E aí entra aquela frase, né, linda lá, o que te levou até aqui não vai te levar até o próximo nível. Isso é uma baita de uma verdade. Contudo, entretanto, porém, você tem que entender que você tem que evoluir, porque pensa só a vida como uma escada. O teu negócio como uma escada. Cada andar é um patamar. Você tá aqui subindo o primeiro andar, ó. Só que você bateu nesse primeiro andar, você não sabe como sobe. E você não quer subir também, porque para subir você tem que implantar um sistema para você ter controle. E toda vez que você implanta um sistema para ter controle, você desfoca das vendas. Cai as vendas. Você está focado em ter controle. Aí você para de ter controle e foca nas vendas. O controle cai, não tem mais controle de nada, mas as vendas crescem. E aí você já fez o controle, já fez a organização de estoque, eu já sei. Já fez um balanço de estoque no Bling, eu já sei. Só que você teve os
sentimento de, cara, eu fiz o controle, tô fazendo o controle, tô tendo o maior trabalho pra fazer esse controle. E pra que ele serve? O que ele me agrega? Acho que nada. Esse é o sentimento que você tem. Só que isso tudo vai mudar agora. Quando você tem tarefas que são subjetivas, você foca numa empresa que tá crescendo. Quando você tem tarefas objetivas, você foca numa empresa que tá ficando pequena. Então o que é subjetivo? Cara, qual é a minha margem? É subjetivo. Não tem uma resposta certa. Você tem que trabalhar para saber essa margem. Como que eu faço para vender mais? É subjetivo. Você tem que testar estratégias para vender mais. Só que como que eu embalo uma caixa? Cara, como que eu resolvo uma troca? São coisas objetivas. Só isso já muda a tua mentalidade. Quando você entende então que subjetivo, você tá rumo a uma empresa grande, você não pode de um dia pro outro falar assim, nossa, agora então eu só penso em crescer. Estou subjetivo aqui. Não, você tem que continuar fazendo o objetivo e focando no subjetivo. Mas como que você rompe isso? Como que você sai desse problema invisível que você está escalando sem controle? Porque, gente, quando o dinheiro acaba ali, a conta não fecha, não é azar, é matemática. Nossa, me deu um insight isso, precisa notar. E foi exatamente aí, não tendo a noite de sono por muitas noites, não conseguindo dormir porque não ia ter dinheiro para pagar fornecedores, dinheiro para comprar produto e eu tava vendendo mais. Aonde estava a cor do dinheiro? Foi aí a primeira virada de chave. Eu comecei a entender que as grandes empresas, os grandes empresários, eles tinham números em mãos e eu foquei esses números, mas depois não sabia o que fazer com esses números. Eu comecei a entender que grandes empresas repõem o estoque com base em dados, não em achismo. E eu reponho o estoque no olhômetro. Ó, tá acabando, vamos comprar mais. E isso, como eu falei, funciona até certo momento. Só que isso é um problema invisível, porque amedronta, você tá crescendo, você fala, não vai pro próximo nível que você tem medo. Não, mas tudo que eu fiz deu tão certo até agora. E aí você não faz os pilares básicos de uma gestão, de uma precificação. Você não precisa ter aquela gestão, meu Deus, lindo. Não, você precisa ter o básico bem feito. Isso por si só já resolve. E se você tá assistindo esse vídeo agora, você tem uma dor aí, alguma coisa tá acontecendo. Você não tá vendo a cor do dinheiro, você tá faturando muito e não tá vendo a margem. Gente, não é azar, o mercado não tá roubando você não, é matemática. Você tem que assumir a rédea disso logo e entender o que eu tô falando nesse vídeo. Vender você sabe, o problema é gerir. E aí pra gerir você tem várias crenças, que é difícil e tudo mais. Mas o ponto não é esse. O ponto da grande virada foi que eu não queria ficar na corrida dos ratos. Eu tava há alguns anos já comprando e vendendo sem ver a cor do dinheiro. Eu decidi, eu tomei a decisão, eu quero ganhar dinheiro. Até porque eu tava faturando 2 milhões e não tava vendo a cor do dinheiro. É muito dinheiro, muito faturamento. E aí, comecei a fazer uma auditoria interna. Eu comecei por coisas simples, produtos de devolução, de tudo que estava acontecendo, precificação e tal. Eu peguei só uma área, porque eu era sozinho na empresa, então eu fui ver produtos de devolução. Só ali eu achei perdendo 4% de margem. Ou seja, cara, eu tava perdendo 30, 40 mil no mês e não tava percebendo. A conta não vai fechando e você acha que tá tudo bem, mas tem torneirinhas. E aí, por exemplo, eu usei o status do Bling, né, o pedido de compra, todo mundo que solicitava troca, devolução, eu mudava o status lá dentro do Bling e no final do mês eu fazia uma auditoria, puxava um relatório, quem tá com esse status aqui de troca e devolução e viu o motivo de cada um. Mas você teve aqui um motivo simples, eu poderia fazer no papel isso, mas não, eu usei o Bling, tá automatizado. Por isso que quando o cara fatura muito, eu não quero nem saber. Eu quero saber, cara, como que é a tua estrutura? Como que é o teu RP? Ah, meu RP é a TOTS. Mas, cara, que você tem um RP caro se você não configura ele? Não é muito melhor você ter um RP que funciona, encaixa no teu negócio, é simples e usual? Porque muita gente quer, qual a melhor ferramenta? E não existe a melhor ferramenta. Existe o que você está usando agora. A melhor ferramenta é o lucro no teu bolso. Não é a ferramenta que vai botar o lucro no teu bolso. É o que você faz com essa ferramenta que põe o lucro no teu bolso. E o que eu comecei a fazer no meu negócio, botou lucro no meu bolso. Eu tava faturando alguns milhões e eu não tava vendo a cor do dinheiro. Eu comecei a olhar para um setor de devolução. Eu comecei a ver margem ali. 4% de margem eu tirei. Caraca! Aí eu comecei a navegar em outros setores. Como, por exemplo, fluxo de caixa. Eu não dormia porque o dinheiro não fechava. Mas eu não tinha um fluxo de caixa. Não tinha uma visão progressiva de contas que eu ia pagar com um clique. As contas que ia entrar com um clique. Eu não sabia uma previsão de nota fiscal. Uma previsão de compras no estoque. Eu achava que o meu funcionário estava roubando. Porque se você controla o estoque no olhômetro, falha. Sua cabeça falha. Mas o estoque não. Então eu achava que ele estava me roubando. Puxava na câmera, ficava olhando na câmera. Fazia controle errado. E aí, gente, o que mudou na prática? A estratégia do Mercado Livre mudou? O algoritmo mudou? Não, continua a mesma. Mas para 7 dígitos, com margem, eu tive que botar alguns pilares, como eu falei. E aí tive alguns benefícios. Por exemplo, eu comecei a ver o meu estoque em tempo real. Eu comecei a saber onde está o meu estoque, quanto tempo vai durar, qual o valor financeiro dele que ele pode me gerar em vendas, qual o valor de custo que eu tenho nesse estoque. Isso muda toda a decisão de compra e de reposição do meu estoque. Eu não reponho mais estoque no achismo. Eu crio num relatório e vejo A, B e C, reposição de estoque, previsão
de estoque. Só que isso eu achava que era pra empresa grande. Do benefício, na época não tinha emissor do Mercado Livre, então eu tinha que emitir nota manual, na fiscal automática. Começou a emitir automática lá pelo Bling. Hoje tem um emissor, né? Mas você pode usar o Bling também, fazer isso automático, ter um controle maior. Mas antes não tinha. Eu tinha uma pessoa só pra emitir nota, que era minha irmã. Atrasava, dava problema, errava. Emitir nota é absurdo hoje em dia, tá? Mas há 6 anos atrás isso era mato. Eu comecei a ter a precificação real do meu produto. Eu parei de engessar, botar 10% em tudo, 5% em tudo. Para com isso. Eu comecei a colocar na forma certa produto com preço certo. Então eu comecei a precificar produto, não o que eu queria, mas com o mercado. Então eu tinha produto com margem 15, 18, uns com 3, com 4. Os que eu tinha margem baixa, tá tudo bem, porque a minha estratégia eu compro no boleto. Eu não ponho dinheiro, eu assumo uma dívida. E quanto eu vou pagar, eu já vendi 2 vezes o produto. Então tudo bem ter uma margem baixa, só você ter a margem real do meu produto. E o maior benefício, eu comecei a ser multicanal. Eu vendia no Mercado Livre, vendia em outro canal, mas eu me atrapalhava no estoque. Pronto, tem um estoque centralizado, eu posso vender em multicanais integrado. É básico, mas eu sei que você não tem isso. Você tá assistindo esse vídeo e você não tem isso. Você não tem integração, você não tem essa visão que eu tô te falando, por isso você continua pequeno. Por isso que você acha que o teu problema é você ter que importar para ganhar dinheiro. Você acha que o problema é o teu concorrente. Você acha que o problema é o fornecedor que tá vendendo no Mercado Livre, o dinheiro que você não tem para comprar no atacado, você compra de revenda. O problema é sempre externo. O problema não é você que não tem controle de estoque, não sabe tua margem, você que se olha como muito pequeno, não entende que você é uma empresa multimilionária, que é bebê hoje. Você não entende essas coisas. Mas espero que você entenda depois desse vídeo. Pilares simples. Feijão com arroz, ele funciona, ele é muito poderoso. Depois de muitos anos faturando milhões e não passando de um teto, eu entendi que não era vender mais, mas era gerir melhor. E é por isso que eu nem quero mostrar o Bling aqui na tela, pra você não achar que isso aqui é uma publicidade. Mas isso aqui é um caso de amor. Eu tô há 12 anos usando ininterruptamente essa ferramenta na minha empresa. Eu não consigo confiar numa empresa que tá há 5 anos no mercado. O Bling tá embaixo da Local Web. Eu vi que a Local Web comprando o Bling. Eu tô te falando tudo isso porque assim, eu não sou de Bling nem de Local Web, tá, gente? Mas eu sou usuário do Bling e eu indico também o Bling pra quem é meu cliente. Porque se é bom pra mim, eu vou indicar até pra minha filha. Então, esse vídeo eu quero que você entenda que não é a ferramenta, é o que você faz com essa ferramenta. E se você quer fazer algo com essa ferramenta ilimitado, vou te deixar um link aqui, ó, pra você testar qualquer plano, 3 meses de graça. Só botar lá no cupom Alex Moro, você vai ganhar 3 meses em qualquer plano pra testar ininterruptamente. Perfeito? Tudo que eu falei aqui pra você. E aí você pode ser um case você mesmo. Mas lembra, não é de um dia pro outro. O trabalho de gestão não é um trabalho que você faz hoje e vê o resultado amanhã. É um trabalho de formiguinha. Clica no link, te vejo no próximo vídeo.